Boa tarde para você, bem-vindo à Sabatina da TV Democracia. Hoje nós temos um convidado aqui especialíssimo e a nossa comunidade aqui no canal vinha pedindo há muito tempo, olha, conversem com ele é um cara muito bacana, ele conta histórias, ele é um contador de histórias, ele é um apurador que tem o faro de um cão de caça para notícia. É um jornalista dos poucos jornalistas que você cita sempre como motivo de dignificação da profissão. Eu tenho muito orgulho de pertencer à mesma categoria profissional que ele, porque além de ser um profissional muito prolífico, muito produtivo, ele é extremamente correto, tem uma visão ética do mundo que é assim invejável e tem uma atuação profissional espetacular. Tem o nome de um país centro-africano no seu sobrenome, mas não é de lá que ele vem. E, no entanto, ele faz questão de carregar como uma das suas características pessoais o fato de ser neto de imigrantes. Estou falando do meu companheiro querido Jamil Chad, daqui da TV Democracia, de tantos outros veículos. Jamil, é um prazer receber você aqui na Sabatina, muito bem-vindo. Tudo bem com você? Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço tanta generosidade aí da parte de vocês ao longo aí de todos os programas e hoje com essa introdução que eu vou até te denunciar por desinformação. Mas... Fake news. Não é fake news, gente. O Jamil é espetacular. E olha, eu vou dizer uma coisa. A TV Democracia deve muito a ele, muito mais do que eles pensam, porque a presença do Jamil aqui entre nós assegura para a gente um nível de qualidade de informação que poucos veículos têm. E hoje, Jamil, para te entrevistar, olha só quem é que eu trouxe. Olha, a Marcela Uliano, nossa doutoranda em Oxford, ela é... Eu faço uma aposta sempre, eu falo o seguinte, poucos cientistas têm vocação para tirar do jargão das ciências e informações que tem e distribuir para a sociedade. A Marcela Uliano é uma dessas. Nós vamos ver a Marcela Uliano brilhando daqui a pouco. Marcela, bem-vinda aqui entre nós, bom dia. Obrigada, tarde, bom, né? Bom dia, Fábio, bom dia, Jamil, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu concordo inteiramente com o Fábio. Jamil, você faz brilhantemente o papel de nos informar sobre assuntos tão difíceis, né? E além de nos informar brilhantemente, sempre com muita empatia, o que eu acho que é essencial e está faltando no mundo hoje. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Neiva Araújo, outra acadêmica, uma na Inglaterra, Marcela, outra no Acre, a Neiva Araújo. Não, Rondônia, né? Rondônia. Peraí, de Paraná, não tem nada a ver com Acre. Rondônia, gente. Volta a fita. Tudo bem, Neiva? Bem-vindo aqui para entrevistar o Jamil. Boa tarde, Fábio, Jamil, Marcela. E, Jamil, de fato, você é um ser humano que escreve brilhantemente bem, que passa a notícia não de uma forma fria, mas, enfim, com humanidade mesmo. Como disse a Marcela, você conta histórias e acaba nos envolvendo, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje à tarde podendo conversar um pouquinho com vocês. Obrigado, Ney. Quem mais vem? Valder Nascimento, nosso querido Valder aqui, sócio remido da TV Democracia, um dos primeiros agitadores dessa comunidade maravilhosa. Bem-vindo, Valder, boa tarde para você. Obrigado, Fábio, boa tarde, Jamil, Marcela, Neiva, e não tenho muito o que dizer não sei complementar aí, agradecer ao Fábio pela oportunidade de estar podendo falar e podendo participar dessa sabatina aqui, com essa figura amada aí, que é o Jamil, né? Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Valder. E o Fernando Daflon, que está fazendo já hora extra aqui nas sabatinas, já está na segunda sabatina dele. Daqui a pouco o Fernando Daflon tem que ser sabatinado, de tanta sabatina que ele já fez aqui na TV Democracia. Como vocês sabem, as sabatinas são um nome de um programa que a gente inventou aqui sábado para conversar com gente que a gente considera muito importante. O Jamil Chad é, sem dúvida nenhuma, uma dessas pessoas. Como eu sou aqui o anfitrião, o mediador, eu vou passar a bola para vocês, eu vou deixar a minha pergunta por último de tudo, tá bom? Então, vamos começar com a Marcela Uliano. Marcela, a palavra está com você. O que você gostaria de saber sobre Jamil Chad? Sobre o Jamil? Bom, então, Jamil, assim, a minha pergunta é um pouco sobre o seu trabalho e sobre você, né, também. A vida humana, ela é curta, né? Então eu diria assim, embora vários momentos históricos decisivos tenham acontecido há não muito tempo atrás, e eles acontecem, na verdade, né, todos os anos, mas para a vida das pessoas jovens hoje, e também mais sêniores já, os direitos humanos são uma questão estabelecida, ou a ciência tem um método e uma ética que já sempre foi estabelecida, porque eles nasceram vivendo num mundo em que tudo isso já estava estabelecido, então eles acham que o mundo sempre foi assim.
Então, eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente sobre a formação da ONU, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a sua história, como que você chegou lá para trabalhar e nos reportar aí de Genebra. Marcela, excelente a tua colocação, porque nada disso é óbvio. E a gente, às vezes, lida com questões que a gente considera como sendo dadas, né, para a nossa geração, fim de semana, jornada de trabalho de 8 horas, férias, aposentadoria, saúde. E a gente precisa lembrar que tudo isso foi alvo de conquistas sociais. Foram pessoas que lutaram por isso, que foram às ruas, enfrentar eventualmente polícia, autoridade, etc., enfrentar chefes, enfrentar um sistema para estabelecer o que nós temos hoje. Então, nada em termos de direitos é absolutamente dado. E, por que eu estou falando isso? Porque acaba a Segunda Guerra Mundial e, claro, a ONU é estabelecida como um projeto político, vamos deixar muito claro, é um projeto político dos vencedores para consolidar a vitória que eles tiveram na Segunda Guerra Mundial contra outros. Então, é muito claro essa construção política da ONU. Agora, o que acontece também naquele momento? Uma sociedade que diz, vamos ter de reafirmar o óbvio. E qual é o óbvio? O direito à vida, né? Que tinha sido basicamente destruído com uma guerra que matou e matou e matou e matou. Matou, na verdade, não, a população não era nem dano colateral. A população morta era o alvo da guerra, se a gente for pensar os judeus, por exemplo. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é muito importante porque ela é um esforço global, é um esforço da sociedade internacional sentar em volta de uma mesa e falar, olha, isso aqui a gente não pode deixar voltar a acontecer, não. Não tem como isso ser permitido. Precisamos fazer uma declaração que alguns direitos são absolutamente fundamentais. E aí começam a fazer uma declaração que é super curta. Quem quiser ler, ela está traduzida em todas as línguas, é uma declaração, uma linguagem extremamente acessível, e ela diz, Marcela, o óbvio que é o direito à vida. Então, na verdade, ela resgata o que tinha sido perdido durante a Segunda Guerra Mundial. A minha grande preocupação, sinceramente, é de que se hoje a gente fosse colocar em volta de uma mesa os países do mundo, os governantes do mundo, para fazer uma Declaração Universal de Direitos Humanos, eu não sei se conseguiria. Né? Eu não sei se haveria consenso para escrever aquela bússola da humanidade. E aí não estou falando que a ONU é a bússola da humanidade, não é isso. Mas aquela declaração, sim. Aquela declaração é uma base sobre a qual a gente precisa se estabelecer. Claro, ela é incompleta? Claro que ela é incompleta. Ela é completamente incompleta, só por dizer que todos nascem iguais. Não. A gente sabe que se a gente for hoje num hospital aqui em Genebra ou num hospital na África, as duas pessoas que vão estar nascendo naquele mesmo minuto, naquele mesmo segundo, não terão igualdade de condições. Isso é evidente. Então, há muito esforço para ser feito pela frente. Por isso que eu insisto que a gente precisa tratar de direitos humanos, Marcelo, não como apenas uma questão de resistência a um governo que desliza na democracia ou ataques, etc. Não, é para garantir que essas conquistas que foram feitas aí durante o século XX, que elas permaneçam. E não só que elas permaneçam, que elas possam ganhar novas dimensões. A dimensão online, por exemplo, hoje é o grande debate, né? Como traduzir todos aqueles direitos para a questão online. Rapidinho sobre a minha presença aqui. Eu cheguei aqui no ano de 2000, eu vim fazer meu mestrado, justamente em relações internacionais, não é em jornalismo, tá? Ele não é formado em jornalismo, ele é formado em relações internacionais. Exatamente, eu fui formado em relações internacionais na PUC em São Paulo e vim fazer o mestrado aqui no Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra. Mas eu já era jornalista no Brasil, eu morava em Brasília
trabalhava na época para a Gazeta Mercantil, e aqui eu cheguei como, na verdade, trabalhando para o Estadão naquele momento. E foram vários anos de Estadão, até depois passar por outros meios, etc. Mas aquele desembarque foi um desembarque para estudar e para trabalhar, porque eu não queria deixar de ser jornalista. Agora, a verdade é que Genebra é uma cidade pequena, só para colocar num contexto também de vocês, é uma cidade do tamanho de Piracicaba, em termos de população, com uma renda do Catar, ou da Suíça, por que não? Já que estamos na Suíça, né? Não precisa nem inventar, fazer comparação nenhuma. Então, essa cidade, uma cidade pequena, que você tem um acesso incrível a tudo, porque ela é muito fácil, ela é muito pequenininha, você esbarra com o secretário-geral no supermercado, você leva o teu filho para a escola e o pessoal da OMS que cuida da pandemia tem um filho na mesma classe. Então, essa é o pequeno vilarejo de Genebra que dá muita notícia. Isso é verdade. Olha, antes de passar para a Neiva, eu quero pontuar uma coisa aqui. A vida do Jamil não foi fácil como vocês imaginam, não, viu, gente? Para chegar onde ele chegou, ele gramou muito, né? Filho de médico. Aliás, o pai dele chama Jamil também, então é uma confusão. Você fala Jamil Chad, tem dois que fazem assim, ó. Ô, Jamil, agora me conta uma coisa. O Jamil, além de ser um excelente jornalista, é um excelente flautista também, mas já tocou no metrô, né? O Jamil já teve que ganhar a vida tocando flauta no metrô, igual a gente toca a nossa flautinha aqui no metrô da comunicação social, que é o YouTube. O Jamil já fez isso literalmente. Conta para nós um pouquinho dessa experiência, Jamil. Só um minutinho, deixa eu só falar um comentário. O Fábio fala como se a sua vida agora fosse fácil, Jamil. Tu já viu? Não foi sempre fácil, não. Olha a vida do Jamil, olha o que ele nos revelou. Mas olha o sorriso dele, Vamos ser claro aqui, eu sou do grupo mais privilegiado que a humanidade já produziu, então não posso nem dizer que teve nada, absolutamente nada. Tudo que meus pais fizeram e nos deram, não tem nem como colocar a palavra difícil na vida em comparação com tudo que aconteceu. Agora, um ponto fundamental era estudar e trabalhar, né? Não tinha outra opção, não. E o que aconteceu, respondendo ao Fábio, é que eu sempre, desde criança, toquei flauta, então fui crescendo com a flauta, em orquestra, etc. E teve um período na minha vida que eu fui fazer intercâmbio no Canadá. E no Canadá também continuei com a flauta, fazia parte do conservatório, da orquestra do Conservatório de Toronto, etc. E precisava estudar. E eu encontrei um jeito de estudar e ganhar alguma coisa, porque, obviamente, é uma cidade cara. Não é tão cara como a Suíça, mas é cara, é uma cidade cara. E eu descobri que se eu tocasse no metrô de Toronto e colocasse a caixa da flauta aberta, eu poderia estudar, tocar e, eventualmente, receber umas moedinhas. E funcionou. Foi muito bom, na verdade. Então, eu ia aos sábados, eu me instalava numa das estações de trem, de metrô, uma que chamava York, até, e eu colocava a minha flauta, colocava a caixa aberta e passava horas ali treinando, tocando, etc. E funcionava, viu, Fábio? Funcionava. Quanto é que você ganhava por dia, Jamil, tocando flauta? Olha, eu vou te dizer, teve um dia que eu fiquei emocionado. Eu lembro disso, porque é engraçado. Você fez a pergunta, parece que está combinado, mas não está combinado, não. Eu fiquei emocionado. Eu ganhei $25. Teve um dia que eu ganhei $25. Eu fiquei completamente... Para um moleque de 16 anos, entendeu? Estava garantido aquele sábado à noite. Muito legal. Neiva, com você. Jamil, eu sempre falo em sala de aula que, por mais incompleta que seja a legislação, quando ela nos assegura certos direitos, é melhor tê-la incompleta do que não ter nada, porque pelo menos a gente tem aí um ponto para começar a lutar por melhorias, por implementação. E aí você falou que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma bússola e que preza pelo direito à vida. Tendo
essa sua fala como base, eu queria que você falasse como você enxerga a próxima década em termos de processos migratórios, né? E a gente tem acompanhado ao longo da semana o Afeganistão, já vem há algum tempo o problema na Síria, Venezuela, Haiti, enfim, são diversos conflitos, isso só pontuando os mais conhecidos, porque há outros menos conhecidos, ou pelo menos menos debatidos. Como que você enxerga esses processos migratórios e a condição de vida dessas pessoas e os direitos especificamente das mulheres, que também têm ocupado aí o debate? A gente fala do Afeganistão, mas a gente poderia falar no Brasil, como você tem pontuado. Então, como que você enxerga esse cenário ao longo da próxima década? Neiva, obrigado por citar isso na classe, porque é uma necessidade. O que eu digo é o seguinte, em termos de direitos, a próxima década, eu diria, não só a próxima década, as próximas décadas, elas serão fundamentais para a gente decidir se esses vão ser direitos universais ou eles vão ser direitos de apenas alguns. Por quê? Porque, de fato, existiu, e é um acúmulo, né, uma progressão importante. O que aconteceu no século XX, foi necessário uma Segunda Guerra Mundial para você ter essa bússola, e depois disso, várias legislações nacionais trouxeram, pelo menos, partes dessa declaração para as suas próprias constituições nacionais. Por isso que ela é importante, porque ela serve, sim, de bússola. Agora, na questão migratória, é algo, pessoalmente, que me preocupa muito, pelo seguinte: em 2020, nós tivemos, pela primeira vez, mais refugiados por mudanças climáticas do que por guerras. Tá? Isso é dramático, se a gente pensar. Por quê? Porque mesmo se houver paz no mundo, o sonho da paz perpétua do Kant for estabelecido, ainda assim nós vamos ter fluxos de refugiados, porque eles vão fugir de secas, de enchentes, de desastres naturais, da fome, e esse fluxo não vai acabar. Então, se ele não vai acabar, a pergunta que fica é: qual é a estrutura legal que está estabelecida para lidar com isso? E aí a preocupação, porque o que existe hoje é uma tentativa de desmonte daquilo que era um direito. Qual é o direito? E vamos colocar claro aqui: o direito de você a pedir asilo. Esse é o direito. Você tem que ter numa fronteira uma portinha que seja para você bater lá e dizer: olha, eu estou sendo perseguido no meu país, está aqui o meu pedido de refúgio. Né? Essa porta precisa existir. Num muro não tem porta. E aí a pergunta que eu coloco: se todos criarem muros, aonde vai ficar a portinha para o refugiado pedir o seu asilo? Essa, pessoalmente, é uma enorme preocupação. Porque você tem duas categorias. Você tem os refugiados e você tem os imigrantes. Não existe, pode até ser argumentado, mas legalmente é difícil você sustentar a ideia do direito à imigração. Não existe como tal. Moralmente é horrível falar isso, mas ele não existe. Agora, o que existe é as convenções sobre refugiados. E aí, todos os estados que assinaram as convenções dos anos 50 são obrigados, sim, a receber. Agora, eventualmente ele pode recusar, pode dizer: não, aquilo ali era falso, era uma declaração fraudulenta, ou ele vem de um país que é seguro, que é mentira, etc. Então, isso é uma outra questão. Agora, a grande dificuldade é quando a pessoa que estiver fugindo de uma enchente, de uma seca prolongada. Aí ele vai bater em que porta exatamente, se não tem esse reconhecimento? Por isso que o momento é super importante. E é muito importante o que está acontecendo nessa semana, Neiva, com o negócio, com a situação do Afeganistão. Por quê? Qual é a grande preocupação dos europeus hoje com o Afeganistão? Meu Deus do céu, e se voltar a ter aquele fluxo de refugiados que teve em 2015 e 2016? Então, é provável que aconteça isso. Mas olha que irônico. Se acontecer isso, não será a Europa a primeira afetada. Na verdade, a Europa será a última afetada dessa história toda. Porque o primeiro afetado vai ser, primeiro, obviamente, a população afegã. Mas depois,
o próximo afetado são os paquistaneses e os iranianos, porque essas pessoas precisam cruzar a fronteira para algum lugar. Vamos lembrar, no Paquistão, hoje, tem 2 milhões de afegãos refugiados. Imagine se você tiver 2 milhões de afegãos refugiados na Europa hoje. Vira uma crise. Né? Quer dizer, a crise lá não existe? Ou só existe quando chegar na Europa essa crise? Eu volto a falar, hipocrisia absoluta. Absoluta. Porque o problema não é a existência do fluxo. O fluxo, ele existe. Agora, o que eu não quero é que chegue aqui. Né? Então, você vê os europeus super nervosos, os governos absolutamente coordenando posições para saber como vai lidar com isso. Por quê? Vocês têm algum problema em receber gente? É isso? Como o Paquistão, como o Irã, como tantos outros países no mundo fazem hoje? Então, sejam claros. Nós não queremos que aconteça, nós não queremos receber refugiados como o Paquistão ou o Irã, ou o Congo, ou qualquer outro país do mundo faz. Isso é muito importante a gente colocar, porque esse problema não vai desaparecer. Esse problema não era um problema dos sírios, esse problema não é um problema dos haitianos, esse não é um problema dos afegãos, esse é um problema da estrutura que está sendo montada. Eu não sei se eu te respondi, mas colocando de uma forma muito clara, esses próximos anos vão ser decisivos. E aí eu me pergunto, se não houver um acordo de que refugiado de clima é também refugiado, qual é a mensagem da comunidade internacional? Olha, se tiver seca no país de vocês, problema de vocês. Ou, até não é problema de vocês, eu mando uma ajuda humanitária aí para vocês, eu mando ração para vocês. Isso tampouco é solução. Né? Então, é uma década que vai ser absolutamente decisiva para todos os sistemas. Eu vou aproveitar para pontuar a partir da pergunta da Neiva, Jamil, é o seguinte, na década de 80, quando a globalização era decantada como um fenômeno que iria unir humanidades, na verdade não foi nada disso, né? A globalização fechou as fronteiras para as pessoas e abriu para o dinheiro. O dinheiro hoje circula livremente, não há circulação de pessoas entre fronteiras. Mas, enfim, houve um recrudescimento daquilo que se considera hoje, classicamente, uma espécie de contragolpe contra a globalização, que é a valorização de certas coisas que pareciam ter sido banidas do planeta ao cabo da Segunda Guerra Mundial, como o racismo, a xenofobia, o antissemitismo e tantas outras pragas que hoje graçam por aí. Eu queria saber como é que é da Europa observar o recrudescimento desses movimentos, que hoje estão praticamente em todos os países europeus, especialmente aí na fronteirinha da Suíça, na Alemanha, por exemplo, né? Onde você tem uma rejeição a africanos, turcos, essa coisa toda. Como é que é observar esse processo daí, Jamil? É desesperador, para ser muito sincero. Vou te contar uma, Fábio, que aconteceu comigo e que eu descobri o que duas histórias, na verdade. Primeira, uma vez... porque a gente fala muito da Suíça, viu, Fábio, que aqui é tudo perfeito, etc. Não, tá? Tem vários... acho que a Marcela mora em Londres, ou em Oxford. Serviços... Em Cambridge, Sabe muito bem que serviços não é o forte dos europeus, né? Mas, enfim. Aí aconteceu um problema na minha casa, que cortaram o telefone, ainda tinha linha fixa, né? Naquela época de linha fixa. E tinham cortado errado. Não era o meu telefone que era para cortar. A Telesp da Suíça cortou errado. Mas tudo bem. Aí a gente entendeu que cortou errado. Eu liguei do celular para a Telesp local. A Telesp local falou, olha, puxa vida, desculpa, de fato não era o teu telefone que era para ter cortado ou desligado. A gente vai conectar em 2 dias. Passam 2 dias e nada. Passa uma semana e nada. Passa mais uma semana e nada. Aí eu liguei de volta, já sabendo que tinha outras operadoras, e falei, ótimo, perfeito motivo para desfazer o acordo e fechar, na verdade, fazer um novo contrato com uma outra operadora que eu até já queria fazer. Então, eu queria aproveitar o momento para falar, bom, um abraço para vocês, 2 semanas sem telefone, sem motivo nenhum, vou passar para outra. E ligo, na tranquilidade total, explicando, olha, isso aconteceu, etc., mas eu vou aproveitar o momento para quebrar o contrato, na verdade, não quebrar o contrato, não continuar o contrato e ponto. A telefonista, Fábio, disse assim, o Fábio falou assim, estou vendo aqui, o senhor tem nome árabe, né? Falei, oi? Tenho.
Mas, sabe, eu não me considero árabe, né? Eu sou neto, né? Mas eu sou brasileiro. Eu pensei, tenho, mas... E por quê? Desculpa a pergunta. São vocês que tomam essas decisões radicais, fundamentalistas. Falei, como? Aquele choque que você tem. Quer dizer que é isso que eles passam? É por isso que eles passam diariamente ou eventualmente? Sabe? É de arrepiar, né? Você fala, senhora, não vamos entrar no debate étnico aqui de uma decisão de cortar a linha telefônica, né? Não cabe. Isso é um primeiro aspecto. Nem expliquei nada, obviamente, aí não tinha mais nem motivo para continuar com o contrato, né? Na verdade, tinha até motivo para, eventualmente, um processo, mas não. Né? Ponto final. Meus filhos nasceram, eles são filhos de uma catalã, de uma espanhola, né? Brancos, clarinhos, quando eram pequenos, eram bem loiros, e estavam numa escola pública. E um dia, eles estavam com o avô espanhol deles e comigo, e o maior, que na época devia ter uns 6, 7 anos, na época, estávamos no sofá, e o maior pergunta para o avô, vovô, é ruim ser espanhol, né? Aí ficou todo mundo, como assim? O que você está falando? Porque na escola não deixam brincar, porque dizem que eu sou espanhol. Falei, e qual é o problema de ser espanhol? Dizem que eu sou estrangeiro. O espanhol. Agora, vamos lá. Crianças de 6, 7 anos não sabem o que é nacionalidade, o que é ser espanhol. No máximo, sabe o que significa Copa do Mundo. Mas não sabem. O que eu quero dizer com isso? É que isso foi o que eles certamente ouviram de casa. Eles certamente, nenhuma criança nasce nacionalista. Não existe isso. Né? Eles certamente ouviram pessoas em casa dizendo que tem aquele grupo de estrangeiros na escola. Né? Então, é real essa situação. Ela é muito real. E ela é muito... A outra coisa que eu já ouvi milhões de vezes, eu já parei de contar, cada um que comenta sobre o Brasil fala, não, mas você é diferente. Não sou, cara. Não sou. Né? Então, essa é a Europa de hoje. Uma Europa que está assustada porque ela não predomina mais no mundo, porque ela não apita mais no mundo, porque ela tem as suas grandes dificuldades sociais, porque ela não foi a vencedora da globalização, outros foram, e, ao mesmo tempo, recebendo esse fluxo, que é grande, claro que é grande, de refugiados e de imigrantes. Mas vamos pensar uma coisa. Você passou 100 anos dizendo para o continente africano, nós somos a civilização. Aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui é espetacular. E você não quer que eles tentem ir para aí? Né? Enquanto a pilhagem aconteceu do outro lado? Então, isso é impossível. Eu até escrevi outro dia, sempre fico me perguntando, em todas essas viagens que eu faço para cobrir fluxo de refugiado, imigrante, etc., qual é o limite do desespero? Até um sírio uma vez me disse, olha, eu não sabia nadar, eu vendi tudo que eu tinha para entrar num barco que estava furado, com meus filhos que tão pouco sabem nadar, para cruzar o Mediterrâneo. Essa é a dimensão do meu desespero. Então, você acha que um muro vai me parar? Ou você acha que um mar vai me parar? Teve uma cena, perdão, com isso eu completo essa resposta, teve uma cena que eu andei com os refugiados em 2015, basicamente da Sérvia até a Alemanha, claro, em etapas, pegando o trem também, etc. E teve uma etapa que era o cruzamento da fronteira da Sérvia com a Hungria. E entrando na Hungria, caminhando. E entrando na Hungria, um helicóptero começou a passar. E o helicóptero jogava papeizinhos. Eu guardei o papelzinho, escrito em árabe e inglês. E o papelzinho tinha um símbolo gigante da Hungria e uma mensagem. Vocês não são bem-vindos aqui. Voltem para onde foram. Isso é um oficial, um helicóptero oficial. Né? O que aconteceu com aquele papelzinho? As pessoas pegavam, olhavam o papelzinho, liam,
e jogava. Você acha que aquilo vai fazer eu parar se atrás de mim ficou a morte? Teve uma cena que eu nunca vou esquecer, um trecho dessa caminhada era um trilho de trem desativado. Quer dizer, não estava desativado, tinha trem, mas eles tiraram os trens para as pessoas terem de andar e não pegar o trem. É dramática, estamos falando da Europa, gente, né? Da Europa. E tinha uma família que tinha uma senhora que devia ter lá uns 70, 80 anos numa cadeira de roda. E a família levava a mulher na cadeira de roda, como é que chama coisa as madeiras do trilho do trem, Fábio? Me ajuda aqui. Dormente. Dormente. Fazendo dormente por dormente, com a cadeira de roda. Tá. Por quilômetros. E a senhora, quando eu vi, pareciam aquelas cenas surreais. Tinha até um garoto que estava puxando a cadeira, ele virou para mim e falou, family. É de arrepiar. Né? Claro, você acha que eles iam deixar a avó sozinha lá na Síria? Todo mundo foi. Então, essas são as histórias muito reais, que não tem ideologia, não tem política, é ser humano tentando sobreviver. Essas são as histórias. Áudio. Atenção. Desculpa, eu só quero lembrar antes do Valder que isso que o Jamil descreve é num dos países mais multiétnicos da Europa Central, hein, gente? Olha só, são 3 nacionalidades, são 4 idiomas oficiais, nós estamos falando da Suíça, né? Vocês verem como é que o mundo está longe de vencer o preconceito contra o diferente, que se traduz em xenofobia. Valder, com você. Gente, eu estou até meio... eu preparei um monte de coisa para conversar com o Jamil aqui, para perguntar para ele, mas eu acho que não tem outra coisa a fazer agora que dar aquela filosofada, né, Jamil? Assim, até baseado nisso tudo que vocês estão falando, há um tempo atrás, discutindo com o pessoal de trabalho, uma roda de amigos, né, eu comentei, é engraçado como o mundo está caindo nessa mistura. Da mesma forma que você fala das pessoas que têm empatia, de uma pessoa que fala para você que tem família, você vê que essas pessoas estão sempre subjugadas, né? Essas pessoas que têm empatia, que brigam, que lutam, sempre estão subjugadas, né? Na verdade, sempre estão por baixo. Quem está por cima são os Erdogans da vida, são os Orbán, são os Trump, são os Bolsonaro, são e papapá, né? A minha pergunta para você é meio filosófica, Jamil. Eu queria que a gente pensasse junto aqui. Você acha, honestamente, que o mundo vai ter que passar de novo por uma catástrofe como a Segunda Guerra Mundial para que as pessoas realmente acordem para a vida e pensar que o ser humano é muito mais do que isso que a gente está vivendo? Que a gente deixe de lado de uma vez aquela célebre frase, né, direitos humanos para os seres humanos direitos, né, aquele absurdo, na minha opinião, né? O que você acha? Você acha que o mundo vai ter que passar de novo por uma catástrofe como a Segunda Guerra Mundial para que as pessoas acordem e realmente percebam que a gente precisa realmente disso, né? De alguém que se preocupe com família, que se preocupe com os subjugados, né? Com quem está ali embaixo. O que você acha? Bem filosófica essa pergunta, né? Mas o que você acha? Quanto tempo a gente tem, Fábio? Não, Valder, olha, é uma pergunta absolutamente fundamental. Eu acho que com a pandemia fica mais importante ainda. A pandemia, eu vou dar uma volta na pergunta, mas eu volto nela, prometo. A pandemia não é a vitória do vírus, a pandemia foi a vitória da ganância. A ganância da China, que não podia ser tirada da sua trajetória de superpotência, a ganância dos nacionalismos de vacina, dos populistas que queriam se manter no poder, mesmo se parte da população morresse, a ganância das empresas privadas que não abrem mão da patente, mesmo que um produto seja tão barato e salve vidas de milhões de pessoas no mundo, é uma história de ganância, né? Agora, também é uma história de alerta, talvez o último alerta. Por quê? É uma pandemia dramática, e quem perdeu gente conhecida sabe do drama que ela é, até para os que sobrevivem. Mas podia ter sido muito pior, né? Podia ter sido um vírus que matasse crianças, por exemplo. Né? Podia ter sido, não estou fazendo a comparação entre idosos e crianças, não é isso, mas que também matasse crianças. Poderia ser um vírus que matasse de uma forma mais rápida
e aí o impacto seria muito maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque a grande maioria sobreviveu. Mas, e se vier um vírus que não tenha uma vacina em 1 ano, né? E se tiver uma situação em que essa proliferação seja ainda mais dramática, a gente vai estar preparado? Claro que não. A minha esperança pessoal é de que a pandemia, em algum lugar da consciência, tenha mudado uma chavinha. Não é transformar de 0 a 10. Isso não acontece. Mas que em algum lugar, alguma consciência tenha ficado de que a gente depende do outro seguro para nós estarmos seguros. Para ser muito claro, eu preciso garantir que o meu inimigo esteja vacinado para que meu pai não seja contaminado. Essa é a dimensão da crise. Aquele vizinho que você odeia, ele vai precisar estar vacinado para os teus filhos estarem protegidos. Porque entre o vizinho e o teu filho contaminado, 2 segundos. Então, a interdependência ficou explícita. Ficou completamente explícita. Eu preciso garantir que o outro, seja lá qual for o outro Islã, o outro de direita, o outro de qualquer outro tipo de identidade, até corintiano e palmeirense, já que eu sou São Paulino, todos esses vão ter de estar protegidos para que eu esteja protegido. Isso significa que a gente vai ter de rever a forma de lidar com essas histórias. Não adianta a gente achar eu vou vacinar a minha cidade ou eu vou vacinar o meu país e acabou essa história. A gente sabe que isso não vai acontecer. Por que eu estou falando da pandemia, Valdo? Porque ela, no fundo, ela completa um ciclo complicado, um ciclo que foi montado justamente de uma expansão econômica, etc., baseado no Estado-nação, no país, que hoje mostra os seus limites. Você acha que o vírus perguntou aonde fica a fronteira? Não perguntou. E as mudanças climáticas? Vai perguntar? Não vai perguntar. Só que o drama dessa história é que a resposta sim perguntou. Eu só vacino até a minha fronteira. Eu só acumulo respostas, oxigênio, etc., para a minha população. E aí, olha a incoerência no mundo. A gente tem vacina, foram dadas vacinas suficientes para reduzir de uma forma dramática as mortes no mundo. Dramática. Quase 5 bilhões de doses já foram produzidas e administradas. Só que 75% delas foram para apenas 10 países. Então, você tem bolsões de pessoas protegidas e uma multidão completamente jogada e esperando eventualmente ser vacinada. Quando é que a gente vai mudar essa chave? Eu não sei, eu não acho que vai ter, e eu espero que não tenha uma guerra da dimensão da Segunda Guerra Mundial para que a chave seja totalmente diferente. Eu espero que essa crise, eu espero que as inundações na Alemanha, que aconteceram agora, eu espero que a situação de Fukushima no Japão, que isso tudo seja, na verdade, peças que vão formando uma nova consciência. Né? Eu te dou um exemplo da Alemanha. A Alemanha, as inundações foram, claro, saiu já do noticiário, etc., mas aqui na Europa foi um choque. Como 200 mortos na Alemanha por inundação? Isso é história de Bangladesh, né? Isso é história de algum outro lugar do mundo, não no centro da Alemanha, numa região rica, inclusive, da Alemanha. Então, qual foi o impacto ali? Bom, vamos ter de mudar. Né? A própria população reconhecendo que aquilo ali era uma missão completa de que a forma de lidar com o restante do mundo vai ter de mudar. Agora, qual é a grande dificuldade? É que, de um lado, você tem uma população que sabe os limites, e de outro, você tem líderes ambiciosos que falam: eu não tenho fronteira nenhuma para chegar ao poder. E aí, obviamente, você tem essa incongruência. Agora, eu acho, sinceramente, que a gente está vendo uma nova geração desembarcando, muito mais consciente, muito mais exigente. Em alguns países, Valder, eu acho que, inclusive, os europeus, muito mais, eu diria, exigentes sobre o que eles vão usar
o que eles vão ser. Então, como me foi explicado aqui, eu gostei muito dessa explicação. O euro, um euro de um jovem europeu, ele vai ser usado como um voto. Como assim voto? Eu voto, eu compro aquele meu estilo de vida. Eu compro aquele meu ideário. Eu quero saber de onde vem a carne que eu vou comprar no supermercado. Tem um monte de hipocrisia? Claro que tem, óbvio que tem. Mas pelo menos existe agora esse questionamento. Aconteceu por uma história, perdão voltar dos meus filhos, mas aconteceu isso, eu achei muito divertido, mas também muito revelador. O maior veio bravo da escola, bravo, mas bravo mesmo, que o professor tinha anunciado que a época de Egito ia ser mais curta. Isso, quem é moleque sabe disso, né? Egito, pirâmide, sarcófago, tal, é o máximo, né? É o melhor momento da escola, né? Aprendi sobre Egito. Bom, ele estava bravo porque ia ser encurtado. E eu falei, e aí, cara, mas o que vai ter no lugar do Egito? Ele falou, Amazônia. Eu falei, uau! Fui lá no professor, né? Óbvio, dia seguinte, fui lá no professor perguntar, olha, perdão, esse negócio é da tua cabeça? Você que resolveu tirar a Cleópatra e colocar Yanomami? Que história é essa, né? Eu, não, é um novo programa da escola pública na Suíça. Então... Olha o rosto da Neiva, olha a cara dela, ó. Feliz da vida. É espetacular, é espetacular. Porque não e claro, não estou dizendo para não aprender sobre o Egito Antigo, não é isso, claro que não. Agora, é colocar o futuro na agenda de hoje. Porque ninguém ali vai estar estudando as tradições dos povos Yanomamis, nem sabem, né? Não é isso. Mas é estudar que existe um local no mundo que vai eventualmente garantir a nossa sobrevivência, né? Isso para um moleque de 9 anos de idade. Agora, pensa, Valder, quando eles chegarem na idade de votar. Minha esperança, não só de casa, mas de resto, que não aceitem um candidato que não tem um programa ambiental, por exemplo, né? Coisas desse tempo, desse ano. Então, te respondendo, eu espero, não estou dizendo que eu acho que é o que vai acontecer, mas eu espero que essas evoluções pequenas, com esses eventos, Fukushima, pandemia, a situação climática, etc., que isso tudo vá se acumulando, né, na geração de uma nova geração. Não sei se vai ser suficiente, porque é muito profundo o que existe ainda. Eu espero que seja suficiente. Eu espero que as escolas entendam que a gente precisa justamente focar nessa geração para que a mudança aconteça. Não adianta eu propor de falar de meio ambiente para alguém que está ali com o negócio completamente consolidado. Pode mudar algum. Agora, a grande chance é você mudar na escola. Eu acho que esse é um caminho. Muito bom. Fernando Daflon. Opa! Pô, Jamil, o bom de ficar ouvindo Jamil assim, que não sei se é bom ou ruim, né? Eu tinha uma pergunta sobre política externa americana, aí já foi para a parte da flauta, eu quero perguntar de música. Eu estou vendo uns violões espetaculares aí. Pois é, eu trabalho hoje com dados, mas minha faculdade lá atrás foi violão na FRJ. Então, nossa senhora! Então, formado em violão, hein? Como o Jamil se formou em flauta. Esse é um cara feliz, formado em violão na FRJ. Então foi toda... Então, assim, eu já nem sei mais o que perguntar, mas assim, teve uma coisa que me chamou a atenção no que você estava falando, sobre a sua experiência, né? Quando a atendente aí perguntou sobre a sua origem árabe. E é uma coisa que eu acho curioso, né? Porque eu tive um tempo da minha vida onde eu tive uns trabalhos, trabalhei muito em Houston. E lá eu tinha uma empresa minha que traduzia inventários de plataformas, né? Que entravam aqui, então... E aí eu participei de uma grande feira internacional que tinha lá em Rio, chamada OTC, e lá eu senti pela primeira vez um racismo, coisa que eu nunca tinha sentido na vida. E foi uma situação muito curiosa. Eu até falei numa última participação minha aqui na TV Democracia, até estava o Paulo aqui, eu quis compartilhar com ele essa história. Você vê, inclusive, o racismo, quando não é contra uma pessoa negra, ainda tem um tom, uma suavização ainda. O racismo que eu sofri foi o seguinte: eu estava no metrô lá de Houston, né, que parece o VLT aqui do Rio, e estava lá com meu tagzinho dizendo Rio de Janeiro, Brasil.
Entrou um americano de calça jeans, camisa jeans, chapéu jeans, assim, mó vaqueiro, e olhou para mim: Brasil, eu adoro o Brasil, vocês são demais, vocês, assim, não são tão bons quanto os europeus, mas definitivamente são melhores que todos os outros latinos. Aí eu olhei para a cara dele e falei: o que você está dizendo, amigo? Você está achando que você está me elogiando, mas eu me senti um pouco ofendido. Qual o critério para ser melhor? O cara ficou meio sem graça, assim, e eu saí pau da vida com aquilo e tal, mas eu falei: olha, ainda foi... O racismo consentido veio para o elogio, né? Ainda veio elogioso. E aí eu vou até assim, naquela época, eu andava pelas ruas de Houston com a mochila da Petrobras, sendo brasileiro, eu era a estrela do lugar. Em 2013, estamos falando assim, era uma estrela. O Brasil era... Nossa, o futuro está ali. Todo mundo queria ser brasileiro. Agora, eu não venho, tem a pandemia, não viajo, até estava falando com o Fábio, eu não uso cabelo comprido, isso aqui é porque eu fiz quarentena mesmo. Então, Jamil, o que esperar desse próximo mundo? E assim, porque eu acho que minha pergunta até digrediu para várias coisas, porque até o racismo que eu sofri era um racismo com um lado positivo. Light, é o racismo light. E agora, o que esperar? O que esperar? Como é que vem assim, para a gente isso? Por isso que é tão dramática a situação, porque ela não aponta exatamente para soluções, pelo menos por enquanto, né? Você tem choques que eu insisto, que eu espero que leve a uma conscientização. Eu pessoalmente chamo de insurreição das consciências, né? Que alguém, em algum momento da sua vida, desperte e fala: puxa, é isso, né? Ou exatamente o que a gente está fazendo, ou qual o caminho que a gente está adotando. Fernando, eu sinceramente acho que você teve uma situação em que essa globalização que o Fábio falou, e aí insisto, repleta de injustiças, ela aprofundou, no fundo, um distanciamento. Como assim a globalização aprofundou o distanciamento? Ela aprofundou porque ela dividiu as classes de cada um dos países e ela conectou as elites. As elites estão ultra conectadas, né? Eu posso ir a São Paulo, Paris, Londres, Tóquio, etc., e viver exatamente a mesma vida. Isso é possível hoje, né? Inclusive, eu não preciso trabalhar no mesmo lugar. Então, para uma camada, a elite, não estou dizendo lá ali 1%, estou falando aí facilmente os 10%, né, de cada país. Para essa população, a globalização é, obviamente, uma enorme transformação positiva, né? Aquele livro mentiroso, perdão pela palavra, O Mundo é Plano, era baseado nisso, né? Plano para quem? Ou é igual para quem? Uma camada, né? Mas hoje todo mundo tem celular. Não, então, exato. Hoje tem celular. Olha, eu conto até uma história da Burkina Faso, no interior do Burkina Faso. Eu fui, na época, com o secretário-geral da ONU, o Ban Ki-moon, e tinha uma viagem, etc., parava em Burkina Faso e convidaram ele, porque era, de fato, um programa da ONU que ia levar energia elétrica para aquela cidade X. Então, a gente ia na inauguração da luz elétrica na cidade, né? Sabe que aí na inauguração da luz elétrica de uma cidade era, obviamente, a festa da vida daquelas pessoas. E chegando lá, eu fico imaginando o que deve ser uma cidade sem luz elétrica, né? Aí você chega lá, você descobre que eles tinham celular. Eu falei: calma aí, como é que vocês têm celular sem luz elétrica? Claro, eles inventaram um jeito de carregar o celular na bateria dos carros. Então, tinha alguém que trazia gasolina, colocava a gasolina no motor, o motor girava, carregava o celular e o celular pegava a rede que estava, né, em operação. Então, ter celular não significa, porque eu estou falando isso do livro, que essa igualdade. Pô, a vacina não chegou. Então, que mundo plano é esse? Não existe, obviamente. Agora, essa globalização, ao não resolver essa desigualdade, na verdade, aprofundar essa desigualdade, gerou, de um outro lado, também o medo. Eu vou proteger o quanto eu puder o meu contra
esses invasores eventuais que vão querer também um pedaço do meu. Eu acho que muito do que a gente vive, em termos de xenofobia e racismo, é dessa, de um lado, essa incerteza de alguns sobre o seu próprio futuro, e vendo que essa globalização, que esse sistema não resolveu o problema do outro lado, e que do outro lado as pessoas estão chegando porque ali está um pouco melhor. Então, o medo, porque o que é a xenofobia? É o medo, né? É o medo do estrangeiro, mas no caso é o medo. É o medo, ponto. E aí o medo justifica qualquer ação. Esse é o perigo dessa história, né? Eu justifico prender um refugiado, porque ele, né, eventualmente pode... não tem eventualmente. Ele é um refugiado, não, mas eu vou prendê-lo. Então, eu fui a prisões de refugiados. Como assim prisão de refugiado? O cara está fugindo da morte. Você está prendendo ele porque ele está fugindo da morte. Então, eu sei que a resposta não é óbvia, mas eu sinceramente acho que você vai ter vai lidar melhor com tudo isso, com a xenofobia, com medo, etc., se houver mais igualdade social. Se você tiver garantias de que o outro que vai chegar não vai afetar o que eu tenho, você não vai ter esse medo. Agora, não é esse outro que vai roubar o que você tem. O que vai roubar o que você tem é a estrutura da economia atual. Só que é muito mais fácil eu achar um culpado, e esse culpado ser mais moreno ou falar outra língua, do que eu ir no sistema amorfo e dizer a culpa é do sistema amorfo. Eu bato na porta de quem para chamar o culpado? Até porque, na sua perspectiva, o sistema está funcionando, né? Claro que está. Né? Claro até mais difícil de ver o problema, se ele está funcionando. Claro, eu tenho minha vida garantida por algum sistema. Né? Ainda nesse assunto, tem algo muito curioso que acontece com todos esses movimentos de extrema-direita na Europa. Eu fui a vários dos eventos da extrema-direita. Não são os miseráveis. Não são os miseráveis. É uma classe média, e tampouco não é verdade que é a ultra-elite. Não é. São aqueles que estão numa classe média, certo, confortável, mas que tem medo. Medo de qualquer coisa que for colocada. Eu lembro, no interior da França, fui num agricultor, que era eleitor da Marine Le Pen, e pedi para passar um dia com ele. Ele era marceneiro, quer dizer, era dono de uma empresa de madeira, etc. O irmão era agricultor, etc. Todos votavam pela Marine Le Pen. Eu falei, por que vocês votam pela Le Pen? Ele disse, olha, porque nós estamos com muito medo. Aí você olha em volta, né, aquele lugar paradisíaco. Estão com medo do quê? Dos muçulmanos. E tem aqui? Não tem. Então vocês estão com medo do quê? Porque um dia que a gente for para Paris e eu vou pegar o trem, eu vou ver Sim, mas eles fazem alguma coisa contra você? Não, mas podem fazer. Entende? Então, é o medo. Agora, o que precisa ser colocado de uma forma muito clara é que esse medo que precisa ser lidado. Então, o medo do quê? De cair na escala social? Tá bem, se é isso, então vamos lá. Programas de distribuição de renda. Né? Qual o outro problema? Que a minha cultura seja ameaçada? Então, tá bom, programas de diversidade cultural. Ponto. E manutenção daquela cultura, não é destruição daquela cultura. Então, muito dessa situação hoje na Europa. Vou te contar uma que eu acho que eu nunca contei essa história, mas que também tem muito a ver com isso, ainda das escolas aqui e da importância de você estar atento a absolutamente tudo. Tinha uma menina na classe de um dos meus filhos que era certamente a menina mais rica da classe, mas certamente. Todos pequenos ainda na época, o pai dela trazia ela de Porsche na escola, tá? E você via que, obviamente, eles tinham dinheiro. Não conhecia, não sabia quem era. Mas era, obviamente, uma menina. Eram de Dubai. E aí, conversando com as crianças, eu falei, e a fulana? Não me lembro o nome dela. E a fulana? Vocês não vão convidar para o aniversário, não sei o quê? Aí um deles falou assim,
ela é nojenta. Por que ela é nojenta, cara? Resposta: porque ela é árabe. Aí você fala, olê, então, deixa eu falar. Tá vendo esses dois amigos teus aqui também são árabes. Mas como assim? Não são, né? Vamos ser claros aqui. Agora, o que é quem é que colocou esse medo, né, de fazer essa ligação? Claro, tem o terrorismo, claro, certamente. Agora, a menina mais rica da classe, que o pai levava ela de Porsche, era classificada pelos amiguinhos como nojenta porque ela era árabe. Sabe? O trabalho a ser feito é gigantesco para reverter tudo isso. Né? E tem que ser feito todos os dias. E tem que ser feito, né, de uma forma constante, porque não tem nada inevitável. Essa é uma outra lição do Brasil, da pandemia. Não tem nada inevitável. Então, é construir isso aí todos os dias. Bom, cada história que vou te falar uma coisa, viu? Às vezes a gente é cometido por uma descrença na índole mesmo dos seres humanos, entendeu? Mas claro. Contrariando Rousseau, parece que não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. Porque o mundo avança, e nós estamos aqui no outro patamar tecnológico e a mentalidade continua exatamente a mesma, com os mesmos valores. É por isso que a gente existe. Agora, eu preciso cumprir uma parte chata aqui, só para lembrar para vocês que a TV Democracia é um produto genuinamente feito pela comunidade, para a comunidade. Vocês estão vendo aqui, todos nós aqui, menos o Jamil e eu, que sou o criador desse canal aqui, somos egressos da comunidade que se criou aqui em torno da TV Democracia. Então, eu tenho profunda gratidão a vocês que estão aqui, que estão nos assistindo, e lembrando que cabe a você mais uma responsabilidade nesse processo, que é nos ajudar a pagar a conta, para que isso tudo possa continuar e para que a gente possa ter a nossa mensagem no ar aqui, chamando a atenção do mundo para o que está acontecendo entre nós. Jamil, queria saber um pouquinho da organização do seu trabalho. E eu tenho, assim, muito gosto de ver a sua flexibilidade temática, porque o Jamil vai da política internacional para o futebol. E ele faz isso com uma categoria impressionante. Como é que você consegue, Jamil? E outra coisa, quantas horas por dia você trabalha? Porque parece que você não dorme. Não sei que hora você dorme. Não é assim, não. Não é assim, não. Antes de mais nada, não tem atalho nenhum, tem que ler. Tem que ler. Então, ler e ler. É o único jeito de... Eu sempre digo, Fábio, se a gente for para qualquer live coletiva, de debate, etc., sem se preparar, é a receita para dar muito errado. Né? Então, posso contar aqui uma vergonha? Pode, mas deixa eu te falar, já vou discordar de você desde já viu? Porque é o seguinte, é muito diferente a produção de um jornalista medíocre como eu da sua. Você tem sempre um furo por dia para apresentar aqui. Eu fico impressionado de ver de onde é que o Jamil tira isso tudo. Será que o cara... Parece que tem uns 3 ou 4 Jamils trabalhando todo dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É a impressão que você deixa. Não é, gente? Podem balançar a cabeça assim. Só um comentário. Só um comentário. Esse jornalista medíocre aí que falou aí tem 2 prêmios S, tá? Eu sei. Por isso que ele pode falar, né, Valdir? Esse é o trabalho laudatório. Pelo amor de Deus. Mas conta para mim, Jamil, como é que é a sua vida profissional? Como é que você se organiza? Que hora você começa seu dia? Que hora você termina? Eu começo e termino com meus filhos, todos os dias. Né? Então, levar para a escola, café da manhã, tem toda essa parte é muito real, não tem ajuda nenhuma na Suíça. Então, essa é a... Você lava a louça, lava o banheiro, quando faz isso tudo? Eu pinto a casa e etc. Então, não tem nenhuma forma de escapar disso aí. Quem mora aqui na Europa sabe disso. Você ia nos contar uma história, Jamil. Lembra qual é essa? Qual que era a história? O que era? Vixe, tem tanta história que eu esqueci agora. Já vou lembrar. Não, você ia contar a história para explicar quantas horas, como é que você organiza o seu trabalho. Não, a questão de se preparar. Uma vez no Fórum Econômico Mundial, o Fórum fica em Davos, quer dizer, tem o seu evento em Davos, mas a sede do Fórum é em Genebra. E aí eles anunciaram lá que o novo economista-chefe do Fórum ia ser apresentado. Aí, coletiva de imprensa às 15h, não sei o quê. E no Fórum, para você entrar, é coisa de aeroporto, tem que passar por raio-x, malinha, tirar o computador, porque eles, né... É o único lugar de Genebra que você tem que fazer isso. Tá? Nem na ONU você faz isso, mas enfim, tudo bem. Coisa de... Né? Não vamos entrar aqui no debate sobre o que é o fórum.
Então, levei um pouco mais de tempo. Quando eu entrei na sala de imprensa, na sala da coletiva, tinha começado, 3 minutos. Perdi 3 minutos. Mas eu perdi justamente a introdução do apresentador da coletiva, dizendo: esse aqui é o fulano de tal, agora vamos dar a palavra a ele. E tinha acabado de começar. Eu passei a coletiva inteira olhando, e o cara com nome hispânico, mas um inglês perfeito. Pensando, esse cara, né? Acabou a coletiva, eu fui até ele, falei: o senhor fala espanhol? Ele olhou para mim e falou: falo. Ah, claro, não, porque eu vi que o nome do senhor é hispânico, etc. Sim, claro. Falei: de onde que o senhor é? Ele olhou de novo assim: né? Eu sou da Costa Rica. Falei: puxa, que legal, da Costa Rica. O que o senhor é? O que o senhor fazia na Costa Rica? Pô, até o mês passado eu era o presidente. Né? Meu Deus do céu. Que maravilha, Jamil, que até tu faz isso, que bom. Não tem como você ir para uma coletiva sem se preparar, né? Sem você estudar o assunto, sem você... Aquela vez foi ótimo, no fundo aquilo ali foi ótimo, porque a gente manteve uma relação super divertida pelos próximos 4 anos que ele foi o economista-chefe do fórum, porque toda vez que ele me ouvia, eu falava: presidente da Costa Rica, hein? Lembra disso? Que delícia. Gente, é o seguinte, olha, ainda dá tempo de cada um de nós fazer mais uma pergunta para o Jamil, tá? Vamos fazer uma espécie de ping-pong aqui, rapidão. Eu preciso colocar o computador no carregador, que vai acabar em 2 segundos. Então tá bom. Então, 2 segundos. Pode colocar, eu edito, Jamil, pode ir lá. Enquanto isso, eu vou pedir para a comunidade aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu ir aqui para o meio da cena. Primeiro, saber, vocês estão gostando, gente, da conversa com o Jamil? Eu estou adorando. Hein? Nossa, maravilhosa. Tem como não gostar, cara, de alguma coisa? Hein? Não tem. É isso aí, Jamil é fantástico. Eu tenho uma pergunta que vai deixar ele constrangido, mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo. Já vou avisar para vocês, como ele não está assistindo agora, tudo bem, entendeu? Gente, não sei se ele quer casar com você, não. Voltou. Opa, não falamos mal de você não, tá, Jamil? Aqui é o seguinte, o cara sai primeiro, né? Exatamente. Bom, vamos lá, vamos para um ping-pong aqui rapidão. Marcela, vai com você aí. Jamil, então, como você falou, não tem atalho, lê muito, né? Então, você tem muita experiência, tá aí há muito tempo. Eu queria saber o que você acha do futuro do Brasil e a relação do Brasil com as outras nações. A gente tem essa definição hoje em dia de países em desenvolvimento, né? A gente está num mundo tão produtivista que até todos os países estão sempre se desenvolvendo e eles nunca se desenvolvem, mas tudo bem. Exatamente. Então, assim, digamos que a gente conseguisse um governo melhor, que fosse sustentável e que quisesse explorar a Amazônia, explorar o que ela tem de melhor com a floresta em pé, a biotecnologia, universidade de conhecimento, etc. O quanto a relação internacional com outros países, com a União Europeia, com a China, com os Estados Unidos, influencia em um país de fato se estabelecer e ser autossustentável e conseguir se desenvolver de fato, assim, o quanto é um pouco de demagogia que a Europa gostaria que os países garantissem os direitos das pessoas e do meio ambiente, o quanto de fato a relação internacional com outros países está relacionada com o desenvolvimento de uma nação, porque a gente não vê muitas nações em desenvolvimento de fato se desenvolvendo e melhorando, né? Marcela, é excelente a questão, porque é assim, a nossa posição no mundo não é uma posição de poder, né? Ela é justamente de convencimento, de participação. Nós não temos arma atômica, graças a Deus, mas isso nos coloca em outro patamar. O patamar que nós temos a jogar no século XXI, perdão, o jogo que nós temos a jogar no século XXI vai ser do meio ambiente. Vai ser o palco que nós podemos ser potência, o palco que nós podemos ser influenciadores. O que quer dizer ser influenciadores? Quer dizer que a minha palavra ou a minha atitude vai contar. Se ela vai contar, eu posso eventualmente barganhar por benefícios em outros lugares, né? A política externa precisa ser um instrumento de desenvolvimento, né? Em qual sentido? Atração de investimento, atração de investimento que seja importante para o país e não de montadora que depois vai revender. Olha o que aconteceu dramático essa semana na África, Marcela. Foi uma fábrica de vacinas foi estabelecida na África, né?
começou a produzir vacinas para exportar para a Europa. Assim, quando eu li, eu fiquei em choque. Por quê? Porque isso não é atrair investimento para ajudar o teu país. Né? Então, a inserção que a gente escolher ter é o que vai definir o nosso desenvolvimento. Nessa inserção, um país que tem nome de árvore deveria usar isso de uma forma mais positiva. Neiva? Jamil, você estava contando aqui durante a nossa conversa dos seus filhos, né? Do seu filho mais velho, que deixou de estudar um pedaço da história do Egito para estudar sobre a Amazônia. E aí, tendo como base esse recorte da tua fala, a construção dos direitos humanos numa perspectiva eurocêntrica, né, branca, colonizadora, e essa fala que você acabou de trazer sobre o meio ambiente como um elemento para nortear o futuro e as escolhas, você enxerga a possibilidade, assim, bem plausível mesmo, de uma construção de concepção de direitos humanos mais plural, em que nós consigamos colocar no centro dessa construção e desse debate populações tradicionais, a periferia do mundo, o sul global, como diz o Boaventura, né? E trazer esse conhecimento ancestral de ribeirinhos, quilombolas, indígenas e outras populações tradicionais mais. Neiva, olha que interessante. No último relatório do IPCC, tem um trecho que diz, pela primeira vez num relatório do painel climático da ONU, que as culturas tradicionais são as que melhor sabem cuidar e que deveriam ser convidadas a fazer parte dos cientistas né, do mundo. Olha que virada, né? Ou seja, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu acho que pode ter essa virada, que pode ter essa transformação, mas ela não está dada. Né? Então, é uma transformação que não vai acontecer naturalmente, porque quem tem poder, a instituição ou o país que tem poder, não vai querer abrir mão. Ela vai abrir mão se houver pressão de um lado e uma conscientização de que aquilo ali é positivo. Então, eu acho que sim, existe essa possibilidade, sim, existe uma possibilidade de uma transformação geracional, mas não vai ser dado, não vai ser Por que a Greta incomoda tanto? Né? Porque ela não é porque ela é brilhante ou não é brilhante, ou porque ela é uma menina, ou porque não é isso. É porque ela incomoda quem tem poder. Né? Qual é a resposta de quem tem poder à Greta? Vai estudar. O que vai estudar? Vai ser igual a nós. Siga o mesmo caminho nosso. Não mude de caminho. Não faça a humanidade procurar algum outro caminho, porque só tem um caminho, e esse é o caminho. Né? Por que você acha que tem... Eu só tenho visto aqui também, com muita frequência, uma tentativa dos centros de poder e das pessoas no poder de classificar os ambientalistas como socialistas. Porque dos socialistas nós temos medo, né? Então, vamos associar os ambientalistas aos socialistas para que eventualmente se crie uma noção de que eles também são perigosos. Isso é evidente, né? Tem uma, obviamente que quem está no meio sabe que isso é uma jogada que, obviamente, são duas gerações diferentes que, sim, os partidos verdes estão tomando o lugar do que eram os partidos socialistas europeus hoje. Mas eu vejo, sim, essa possibilidade disso acontecer. Insisto, não com uma revolução, com uma graduação mais permanente. Vou te dar um exemplo de alguma coisa que aconteceu aqui na Suíça que eu achei espetacular, que é a volta da globalização que o Fábio estava falando. Qual é a marca global mais reconhecida? McDonald's, correto? Né? Em qualquer lugar, basicamente, você sabe que aquilo ali significa globalização. Tem até o índice Big Mac, né? Que é mais globalizado do que isso, quando um sanduíche de uma lanchonete vira ou a referência. É impressionante. Bom, os suíços, o McDonald's aqui da Suíça, isso já faz uns anos, 2 anos, eu acho, fez uma publicidade, estava perdendo muita gente. O McDonald's aqui na Europa está perdendo muita audiência, tanto que eles estão mudando com saladas, etc. Bom, qual foi a publicidade que eles fizeram? Olha, vocês vão comer no McDonald's, mas a batata é suíça.
O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer, olha, no fundo, você está comendo na cooperativa local. No fundo, você está comendo o bio, né? Aqui do bairro. Imagine só, a marca global recorrendo ao local para te vender ideia. É o inverso, né? Por que a gente queria ir no McDonald's? Porque era a globalização. Por que um polonês quis ir no McDonald's em Varsóvia, quando abriu nos anos 90? Porque era o Ocidente, era o de fora. Agora o McDonald's tem que vender a ideia de que ele é local. É uma inversão completa, o que mostra que sim, tem alguma coisa acontecendo. Valder? Jamil, assim, eu entrei aqui, como disse o Fernando, aí, pensando em fazer aquelas perguntas lá de relações internacionais, política, caramba. Mas é engraçado que você despertou um outro lado, pelo menos em mim aqui, né, que é esse lado humano. Agora, a minha pergunta é muito direta para você. Na verdade, são duas perguntas, né? O que deixa o Jamil muito feliz e o que deixa o Jamil muito triste? O que é isso na sua vida? Nossa, essa eu não estava preparada. Eu sabia. Você se prepare para mim que vem aí, viu, Jamil? Que vai ser terrível. Vai lá, responde. Vou ser claro aqui. Festa é bom demais. Né? Festa com forró, então, é melhor ainda. Né? Então, é espetacular. Né? Festar é muito bom. Porque, na verdade, não é a festa, né? A vontade de estar junto, a vontade de você compartilhar, seja história, seja bebida, seja a dança, é tudo argumento para encontrar formas, né? Eu acho que festar é bom demais, não tem pouca coisa tão boa como essa. E festar é tudo, tá? Não é 100 mil pessoas, né? Festar pode ser na sala de jantar com teus filhos. Essa é uma festa, né? Não tem nenhuma dúvida. O que me deixa triste é o ódio. Porque não dá nem a chance de você dialogar, não dá a chance nem de você explicar. Né? Não dá nem a chance da pessoa escutar. Porque às vezes estão falando a mesma coisa, inclusive. Né? Mas o ódio é muito complicado. Não digo que eu nunca senti, não é isso. Não tô, até acontece, você mesmo pensar, puxa, mas é tão horrível esse sentimento, né? Então eu acho que eu fico por aí. Também tem quando meu time ganha, mas meu time ganha só paulistinha, então, enfim. Qual é o time mesmo, Jamil? São Paulo. De vez em quando, hein? Ganha paulistinha de vez em quando, hein? De muito vez em quando, então... Mas tudo bem. Eu vou contar perdão, eu estou contando a história dos meus filhos aqui, porque é o jeito de eu não contar as minhas. Mas, olha só, outro dia o São Paulo ganhou, né, finalmente. Então, ficamos aqui até as 2 da manhã para ver o jogo, aquelas coisas, né, de Europa. Aí, dia seguinte, ele tinha uma camisa de São Paulo, falava, cara, amanhã você vai com a camisa de São Paulo na escola. Vou, não sei o que e tal. Fui buscar ele no final do dia. Ele falou, papai, ninguém sabia o que era essa camisa não, cara. Então, tá bom. Vai lá, Fernando. É engraçado você falar isso. Eu tenho um primo meu que ele mora criado nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele é botafoguense, né? E aí, no Halloween, ele foi vestido de uniforme completo do Botafogo. Aí chegaram para falar assim, por que você está de referee, de juiz aqui? Aquele juiz de futebol americano é bem uma camisa de zebra, né? Coitado. Jamil, então vou aproveitar para ir para pessoal também, enfim, vou nutrir uma curiosidade a minha mesmo aqui, assim. Queria entender, então, assim, mais um pouco a sua relação com música, como é que foi a sua educação musical e como que a música afeta as outras atividades da sua vida, porque eu fiz faculdade de música, não trabalhei mais com isso, tal, mas mudou minha vida completamente, inclusive como enxergo tecnicamente as coisas. Você seguir uma instrução de uma partitura, tocar com... Isso é um trabalho de colaboração que tem que ser impecável. E eu queria entender esse lado teu, assim, como é que você se educou musicalmente e o que ela afeta nas suas outras atividades, o que a música te trouxe para as outras coisas que você faz. Jamil, vou te dar uma dica antes de você responder, depois você pergunta para o Fernando,
o que ele faz? Porque ele é formado em música e trabalha com ciência de dados, análise de dados. Você já imaginou o tamanho da... Tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece um cara que eu conheço que tem relações internacionais. Tem, sim. Tem muito a ver. Você vai contar para a gente. Música é matemática. É matemática, eu concordo. É verdade, é verdade. Eu tenho completo de acordo. Música é matemática, assim. Quem discordar disso, ou porque não tocou música, porque não sabe matemática. Mas vamos lá. É verdade. É assim, eu estudei num colégio em São Paulo, chamado Waldorf, Rudolfstein. Então tinha música desde que eu me lembro por gente. E, se eu não me engano, que era 9 anos, acho que 9 anos tinha que escolher um instrumento. Mas quando eu estava com 9 anos, que eu estava na Waldorf também, mas eu estava numa Waldorf em Boston, nos Estados Unidos. Meu pai tinha ido estudar em Boston e foi todo mundo. E tinha que escolher um instrumento. Essa história é muito engraçada. E eu gostava já muito de história, né? Dizem, né? Eu não lembro exatamente, mas dizem que eu gostava muito de história. Porque eu gostava muito das histórias da independência americana. E que eu gostava do moleque que ficava na frente do tambor tocando uma flautinha, né? E aí, quando teve a opção de escolher um instrumento, olha que maluquice, o moleque vai lá e escolhe o instrumento que tinha na história da independência dos Estados Unidos que ele gostava. Foi isso que me levou à flauta, para você ter ideia. Tá? Então, estapafúrdia a história, mas foi. Não tem outra... E aí o que aconteceu foi que a gente voltou para o Brasil e eu tive a sorte do século de ser aluno do professor João Dias Carrasqueira. E já faleceu há vários anos, ele já era idoso naquela época, mas eram sábados que a gente passava o dia inteiro na casa dele tocando para os passarinhos, tocava junto, tocava individual, não tinha, as aulas dele não duravam 1 hora, era assim, você ia à casa dele e essa era a aula, né? Então era o dia inteiro, espetacular. Quer dizer, na época eu devo confessar que tinha sábado que eu queria ir voltar para o clube para jogar bola, mas, né, você estava lá. Mas ele fazia um jeito espetacular. Depois eu entrei na orquestra jovem, na Sinfônica de São Paulo, no Conservatório Municipal, e aí teve toda a parte que quase me levou para fazer música na faculdade. Acabei não fazendo porque a parte de história e ciência política ainda estava muito presente e era o que eu queria fazer. Mas eu nunca deixei a flauta e ela sempre continuou, veio para Genebra. Em Genebra eu cheguei a ter eu não, na verdade, tinha um grupo de choro, que eu tocava no grupo de choro, que chamava Mistura Carioca. Eu dizia que eles eram carioca e eu era a mistura. Né? Jamil, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem 2 perguntinhas antes da gente terminar o programa. Depois você vai sair e a gente vai ficar falando sobre a entrevista que você deu aqui um pouquinho, porque eu vou querer saber a opinião da galera aqui sobre o que você falou. Mas eu tenho 2 perguntas. Primeiro, tem uma fauna extremamente eclética aí na Suíça, de brasileiros vivendo aí, seus vizinhos, né? Eu vou citar aqui, olha, tem o Rômulus Maia, que eu acho que é um baita vigarista, Protógenes, né? Olha, João Avelange, nem sei se foi feito João Avelange, tá aí na Suíça, está aqui, está vivo, não sei. O Paulo Coelho, que é um cara que apareceu, né? O Paulo Coelho, que é um sujeito que eu admiro bastante, e está aí, está quieto aí na Suíça, de vez em quando ele dá uma tuitada aqui. Como é que é o convívio aí com os brasileiros na Suíça? Vocês se falam? Ou não? É um país pequeno, né, Fábio? Como eu disse, o país inteiro é metade da cidade de São Paulo. Né? O país inteiro é metade da cidade de São Paulo. Então, chega a ser quase inevitável que você não tem como se esconder muito aqui na Suíça, essa é a verdade. Né? Porque você vê... Aquele negócio, um vai no churrasco na casa do outro, nada disso, não? Não, eu vou nos meus amigos, eles devem ter os amigos deles. Mas nada, não é isso. O que eu quero dizer é que você tem aí uma coisa que você aprende morando no exterior, acho que a Marcela também sabe disso, que não é a nacionalidade que faz a amizade. Né? Não é a nacionalidade que faz a amizade. São muitos outros fatores que você descobre, e essa parte também brilhante dessa descoberta é que o que faz a amizade é afinidade entre seres humanos. Ponto. Sem bandeira, sem religião, sem idade, inclusive.
É isso que faz amizade. Sim, eu tenho muitos amigos brasileiros, óbvio, não tenho nenhuma dúvida. Mas não é esse o fator que me leva a ser amigo de alguém e nem deles de mim. Isso se aprende rapidamente no exterior. Na verdade, você tem até um período, né, Marcela, de quando você chega, você acha, não, são os brasileiros, então, não. Aí você descobre, não são os brasileiros, são os amigos. E aí eles podem ser brasileiros ou não. Tem gente espetacular aqui, Fábio. O próprio Paulo, eu considero um amigo, porque, de fato, ele é diferente, ele é uma pessoa diferente, ele não tem... O Coelho, você... Paulo Coelho. Ele é uma pessoa diferente, ele é uma pessoa especial, não tem nenhuma dúvida disso. E já me encontrei muitas vezes com ele. E tem essa situação que você fala, bom, ele é também brasileiro, mas se ele fosse japonês e fosse essa pessoa, Paulo Coelho, também desejaria ser amigo dele. É isso que eu digo. Então, você vai me fazer um favor, diz para ele quando se encontrar, que eu continuo esperando a entrevista que eu venho pedindo para ele há 2 anos, tá? E ele fala sempre assim para mim, não é a hora ainda. E eu estou envelhecendo muito rapidamente, eu estou temendo não chegar essa hora nunca. Vou falar para ele. Última pergunta, Jamil. Essa pergunta vai ser foda, meu amigo. Por que você, um profissional requisitado pelo mundo inteiro, que trabalha nos lugares mais celebrados da imprensa brasileira, trabalha também para a TV Democracia? Quero saber. Bom, aí quase por ideologia, Fábio. Te explico. Eu acho, de verdade, essa é isso que eu tenho visto, inclusive, aqui na Europa, me confirma sempre isso, que a gente precisa de muitas vozes democráticas ao mesmo tempo no cenário midiático de um país. A gente não pode depender de 4 ou 5 meios. O acesso à informação precisa ser democrático. Eu não estou dizendo que você precisa ter terças livres no país, não é isso. Isso não é jornalismo, né? O que eu estou dizendo é que você precisa da pluralidade democrática num país. E tudo que for feito para ter essa pluralidade, uma rádio numa cidade interior, um jornalzinho num bairro ou um canal no YouTube, isso tudo conta para o fortalecimento da democracia. Por isso que eu faço, por isso que eu acho que faz parte da nossa obrigação fazer parte desses movimentos, porque não adianta você ficar em casa, sentado no sofá, reclamando, olha, estão destruindo a democracia. Tá bem, e aí, o que você está fazendo para evitar isso? O que você está agindo? Você está levando a tua voz para um lugar? Você está levando informação do que for, se for médico, o que for, né? O que você tem feito? Então, eu acho que a TV Democracia cumpre esse papel. E ao cumprir esse papel, não tem como dizer não, Fábio. É simples. É super simples a resposta, na verdade. Boa! Então não diga não nunca, porque é muito importante para a gente aqui. Isso aí. Da nossa construção, não tem jeito de escapar. Ouvi dizer aí que alguém está escrevendo um livro, etc., sobre uma entidade bastante importante no Brasil, que influenciou tanto a gente que a gente quase fala a língua que eles falam, né? Quase com o sotaque que eles falam. Isso não é exatamente uma democracia, né? Pelo menos não no aspecto de informação. A informação precisa ser plural. Qual é um todos os problemas que os americanos têm? Tem uma coisa nos Estados Unidos que é espetacular, que é o acesso à informação. Que se você quer, você tem todo o acesso a qualquer tipo de vertente de informação, porque a pluralidade existe. Qual é a coisa mais triste que pode acontecer para a democracia numa região? Um jornal fechar, né? Uma cidade sem jornal, uma cidade basicamente mancando na sua estrutura democrática, né? Então, no nosso caso aqui no TV Democracia não tem cidade, mas é como se fosse, né? Na nossa cidade a gente precisa das vozes. É isso aí. Jamil, bom, eu quero agradecer penhoradamente você, dizer mais uma vez do meu respeito por você. Respeito é uma palavra maravilhosa, é melhor do que amor,
do que paixão, do que respeito, vale muito mais do que qualquer sentimento que a gente possa ter. E é uma atitude racional. Então, assim, agradeço cada dia que você aparece aqui com a sua informação nova, o seu jeitinho bom de contar história, você é um ótimo contador de história, o seu bom astral, principalmente o seu sentido ético e humano, sabe? Com que você impregna a sua mensagem aqui. Tenho muito orgulho de fazer parte da mesma profissão que você. Muito obrigado. Imagina, não só pela entrevista, mas pelo papel que você cumpre entre nós aqui, que é justamente esse de defensor da democracia. Muito obrigado, viu, Jamil? Eu que agradeço o espaço que vocês dão. Sem o espaço, sem a maluquice do Fábio, não tinha voz. Então, Tia, se algum outro maluco ia acabar fazendo uma coisa parecida. Agora o Jamil vai sair e nós vamos ficar falando mal dele aqui, gente. Tá bom? Obrigado, Jamil. Obrigada, Bom fim de semana para você. Beijo, tchau. Obrigado aí pelas perguntas. Bom, gente, então vamos tirar o Jamil da nossa live, já saiu sozinho, e eu quero saber o que vocês acharam da entrevista. Eu achei uma delícia de conversa. E vocês, legal, o que vocês acharam? Legal, né? Jamil é genial. Foi isso que eu falei, né? Assim, a gente pensando aqui, falar um monte de coisa bonita, de coisa legal, blá, 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 mas sempre vai pro lado humano, né? Ele é um cara muito humano, né, cara? Nossa, é legal. Muito digno e muito decente também. É uma maravilha o Jamil Chad. Eu concordo plenamente. Ele é humilde e ele mostra, né? Quando ele fala essa coisa, não tem atalho, tem que ler, e tu vê que ele estuda muito, se dedica, mas sempre traz o lado humano dele e a empatia para o trabalho e para a comunicação, o que é muito importante, que faz toda a diferença. Também norteia o que tu de fato quer estudar e o que tu vai apresentar, né? E como nós temos ainda o direito a sermos informados, a gente tem muita sorte de poder contar com o Jamil para fazer esse papel e nos informar. E você, Neiva? Eu adorei, um bate-papo bem descontraído, riquíssimo de informações, e eu achei a fala da Marcela e do Valder se complementam quando o Valder fala, olha, eu programei várias perguntas técnicas, mas o lado humano dele me pegou. Eu acho que essa é a essência do Jamil, e por isso que nós ficamos tão encantados com as histórias que ele conta, né? E canta. E toca. E canta, né? também, toca. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês gostariam de ver aqui na próxima sabatina? Quem vocês gostariam de sabatinar aqui na TV Democracia? Quem é que vale a pena? Quem é que vale 1h30 por semana para a gente mostrar gente que edifica o mundo e o sentido de existir? Valder? Nossa. Pode. Então, cara, eu tenho 2 nomes aqui. Uma que eu sou apaixonado, assim, que eu amo de paixão, que é sua amiga também, que é a Bárbara Gância. Eu sou apaixonado por ela, eu acho ela uma pessoa maravilhosa, assim. Talvez ela não edifique tanto o mundo assim como... mas ela ajuda a desconstruir o que está errado. Mas ela tem uma história, cara, eu sou completamente apaixonado por ela, completamente apaixonado. E a outra pessoa assim que eu também tenho uma admiração tremenda, que eu gosto muito também, que já teve aqui também na TV Democracia, é o Euler Diniz, cara. Acho que ele é um cara também sensacional. Muito bom. E você, Marcela? Nossa, me pegou de supetão. Tenho certeza que eu vou pensar mais pessoas, mas eu acho que tu entrevistou uma vez a Rita Von Hunt, Fábio, e foi bem curtinho. E ela tem muito para falar. Assim, acho que seria ótimo. E a outra que eu imagino que tu já tentou também é a Eliane Brum, né? A Eliane Brum seria sensacional. A Eliane gosta muito de falar em televisão, sabe? Eu tenho maior admiração por ela. Mas eu vou tentar, prometo para vocês. Estou anotando esses nomes aqui porque eu vou tentar. E queria saber a Neiva. Neiva, quem é que você gostaria de ver aqui na sabatina da TV Democracia? Como eu fiquei por último, eu vou dar 2 nomes, mas assim, voto com a Marcela e voto com o Valder também. A Bárbara é uma criatura incrível e eu fico muito feliz porque a TVD me proporcionou a oportunidade de falar isso para ela quando eu participei lá no ano passado. Eu falei, uou, estou muito feliz. Mas os meus 2 nomes são Joênia Wapichana e a Sônia Guajajara, porque também são 2 mulheres porreta. E aí, Fábio, tem um terceiro nome que eu não sei se ela vai topar, mas como tem essa pauta da Eliane Brum,
é uma mulher que eu tive o privilégio de ouvir, que é a Antônia Mello. Ela aparece em várias falas de livros, de matérias escritas pela Eliane Brum, e é uma mulher também assim de uma força incrível, que foi punida, não existe outra palavra assim, no final da construção de Belo Monte, como ela era uma liderança muito forte, o empreendimento falou para ela mais ou menos assim, para ela e para mais algumas pessoas, mas ela era naquele momento a voz do movimento. Você quer ficar aqui, você não quer que a hidrelétrica seja construída, não seja por isso, você vai ficar aqui. E aí ela, quando fez essa fala, mostrou as fotos, né, dos destroços que eram casas de amigos e ela lá. Eu não sei se ela toparia, mas se quiser da Antônia Mello, eu tenho até o contato, então vou te pedir para me ajudar a contatar, mas eu já vou dizer que vocês estão convocados, os 3 aqui, tá? Eu adorei a presença de vocês aqui. A Neiva já é veterana aqui, né? Está em 100% das nossas sabáticas. Cadê o Fernando da Flon? O Fernando está aqui também. Ô, Fernando. Ele caiu. Voltou. Fernando, caiu, mas tudo bem. Levantou em tempo, não machucou não, né? Fernando, e você? O que você achou da entrevista com o Jamil, da conversa com ele? Quem é que você sugere para as próximas edições da Sabatina? Olha, eu vou num nome que é um nome super comum, mas é um cara que eu acho que a gente precisa conversar um pouco agora, que é o Freixo. Que eu aqui olhando para o Rio de Janeiro, a questão da milícia, enfim, você sabe que eu já estudei tanto, enfim, tudo isso, então é um cara que localmente aqui é a figura mais importante para os próximos anos. Inclusive, eu imagino que se ele por acaso virar governador, como ele está fazendo o movimento para virar, ele não vai nem poder ser governador para fazer um bom governo, ele vai ter que enfrentar, e ele é o nome para enfrentar, uma coisa que eu considero a maior célula terrorista das Américas no momento, dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, não dá nem para esperar um bom governo dele, mas se não for ele, quem é que vai empurrar a barriga para frente? Então, acho que por esse motivo ele se torna uma pessoa muito importante para os próximos anos. E é uma coragem e um altruísmo do Freixo, né, que sem tamanho, às vezes eu não entendo, assim, é impressionante. Olha, no mais, só agradecer a presença de vocês, falar que é um prazer gigante. Esse programa aqui é o meu orgulho pessoal, sabe? Porque aqui é a TV Democracia e a comunidade sobre a qual a TV Democracia foi erguida. Então, me dá um grande orgulho. Lá para trás, quando eu estava começando isso aqui, quase ninguém via a TV Democracia ainda. Eu falei, olha, nós vamos criar um vínculo comunitário aqui tão forte que daqui a pouco a comunidade é maior do que o canal. E hoje ela é maior do que o canal. Então, quero agradecer muito vocês. Obrigado, Marcela, lá em Cambridge, na Inglaterra, Valder, o Fernando, que está lá no Rio de Janeiro, a Neiva, que está lá em Ji-Paraná, em Rondônia. Muito obrigado para vocês, vocês são ótimos e eu adorei a presença de vocês. Obrigado por proporcionar isso para a gente.